Pessoal, vou dar então a nossa apresentação, comentar aí da reforma tributária e as mudanças que vão acontecer a partir de agora, 2026, tá? Eu vou comentar um pouquinho da reforma tributária, o sistema atual de hoje e o novo modelo do CBS e o IBS, os benefícios e impactos que vão acontecer para as empresas, as adequações para as notas fiscais, as notas fiscais que serão obrigatórias para a CNPJ, o fim da substituição tributária de mais de 130 produtos, que vão acontecer agora também, nota fiscal de serviço, padrão nacional, e também a distribuição de lucros. Vamos começar por um panorama aí geral, né? Hoje o Brasil tributa o consumo com 4 grandes tributos, que é o PIS e COFINS federal, o ICMS estadual e o ISS municipal. Cada um com sua regra, a sua base, né? Seu regime, e cada um tem as suas interpretações diferentes. Isso torna o sistema caro para a gente, confuso e imprevisível. Um pouquinho sobre o sistema atual nosso, né? Hoje, é bem burocrático, todos sabem disso, né? As empresas precisam lidar com bastante obrigações acessórias, cada um com as suas regras diferentes, prazos diferentes, né? Informações que não conversam entre si. E isso deixa a rotina fiscal pesada, tá? Complexa e cara para todos nós. O efeito cascata, tá? Tributação sobre tributação, onde a gente paga imposto hoje sobre imposto, tá? Gerando um aumento de custos. Vou dar um exemplo para vocês. O fornecedor, ele vende um produto hoje por 100 e paga 5% de imposto. O preço vai para 105. Aí tem o distribuidor que compra por 105, revende com margem, aplicando novamente o imposto sobre os 105. Então, a gente tem tributos já da etapa anterior. Quando vai para o varejo, ele compra por um preço já tributado 2 vezes e paga novamente o imposto, no valor total. No final, o consumidor paga um preço com tributação acumulada, em todas essas fases que citaram. Temos também no sistema atual aí uma complexidade operacional. As empresas, elas precisam lidar com muitos detalhes técnicos, os nossos sistemas operacionais diferentes, né, e os cálculos que mudam conforme o tipo de cada operação. Isso deixa a gestão difícil, tá? Demorada e com um risco de acontecer erros. Nossas regras também, o item 4, são diferentes, tá? Hoje, cada tributo ela funciona de um jeito. Base de cálculo diferente, alíquota diferente, o prazo é diferente, tá? Gera um retrabalho e um aumento de custo sobre a gente, né? Também tem risco de erro. Na prática, o empresário precisa entender de mini sistemas ao mesmo tempo. Isso complica toda a nossa gestão. Com a reforma tributária, tá? Isso surge para corrigir essas distorções. Ele troca tudo isso por 2 tributos, o CBS e o IBS. O novo modelo, ele vai seguir um padrão internacional de IVA dual, tá? Que já é adotado mundialmente. O CBS, ele vai substituir o PIS e COFINS. Ou seja, em vez da gente ter 2 contribuições com regras diferentes, teremos um único imposto federal sobre os bens e serviços, com uma lógica mais simples e uma base única. Segundo, o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. Hoje, cada estado e cada município ele tem a sua própria regra. Com o IBS, a lógica passa a ser padronizada, o que reduz muita confusão que existe no modelo atual. Ou seja, nós saímos de 4 tributos com regras diferentes para 2 impostos, com um funcionamento mais claro e previsível. A base ampla de incidência, tá? O IBS e a CBS, elas vão incidir sobre bens tangíveis, tá? Intangíveis, serviços, importações, produtos digitais. Por que isso é importante? Porque hoje, cada tipo de operação tem uma regra diferente. No modelo novo, a lógica é mais uniforme. Isso reduz exceções e diminui a confusão. O ponto importante, exportação, ela continua isento ali de imposto, preservando competitividade e permitindo aproveitar créditos. Isso só evita que o Brasil exporte tributos. Agora, a questão do cálculo por fora.
tá? Que vai acontecer. É relevante comentar sobre isso. Hoje, alguns impostos são calculados por dentro, ou seja, o imposto entra na própria base. Isso faz com que ninguém entenda muito bem qual que é a carga real. No novo modelo, o cálculo é totalmente por fora. Como que funciona? Se o produto custa 7 mil e a gente vai ter uma alíquota de 30%, por exemplo, o imposto é 2.100, total 9.100, tá? Isso aí pode ter impacto final nos preços, vai depender de como que o mercado vai reagir. Sobre a não cumulatividade plena, tá? Todas as aquisições, elas geram créditos. E todas as vendas geram débito, buscando uma neutralidade ao longo da cadeia, tá? Tudo que a empresa compra vai gerar crédito, e tudo que ela vende vai gerar o débito. Isso reduz o efeito cascata, que é o que eu tinha comentado anteriormente. Na prática, a empresa paga imposto só sobre o valor que realmente vai agregar, e não sobre toda a cadeia. É um sistema muito mais justo, mais transparente e que diminui distorções. Vou comentar um pouquinho do princípio do destino, tá? Agora chegamos a um ponto, e o que significa na prática? Que o imposto passa a ser devido no local onde o produto é consumido, e não mais onde ele foi produzido ou de onde ele saiu. Hoje temos modelos de partilha, como, por exemplo, o diferencial de alíquota, o DIFAL do ICMS, né, que cria uma certa complexidade operacional entre os estados, que é aquela briga, aquela guerra entre os estados que a gente já está acostumado a ouvir. Na IBS, 100% da arrecadação, ela vai direto para o estado do destino, ou seja, para onde o produto está indo, onde o serviço está sendo usado. É importante destacar que essa mudança, tá, ela vai ser feita de forma gradual, justamente para evitar os prejuízos imediatos aos estados produtores. Pegar o estado de São Paulo, né, onde produz muito, né, então ele vai ter ali vamos falar, vai ser prejudicado com isso, né, mas então vai ser uma forma gradual acontecendo de se pagar o imposto no local do destino. Sobre o crédito financeiro pleno. Então, até já tinha comentado, hoje as empresas só podem aproveitar créditos em situações específicas, muitas vezes limitadas a insumos diretamente ligados só à produção. Isso gera interpretação diferente, e na prática, muitas despesas que não geram crédito. Então, a gente está cansado de ouvir, né? Nossa, não posso tomar crédito desse insumo? A legislação não permite. Aí, às vezes, o Supremo interpreta diferente, a Receita interpreta de uma outra forma. Então, isso vai acabar, porque todos os insumos e as despesas operacionais do dia a dia da empresa vai se gerar o crédito. É isso aí. Aí, tudo aquilo, o que vai ocasionar, né? Mais previsibilidade de custos. A empresa sabe exatamente o que pode aproveitar como crédito, sem depender de interpretações subjetivas. E como o crédito é mais amplo, o imposto pago ao longo da cadeia diminui, reduzindo o custo efetivo. Sabe, pessoal, a gente está no aspecto aqui geral, tá? Comentando. Depois vai ter os assuntos específicos que a gente vai começar a falar para vocês a partir de janeiro, tá? Então, a gente vem enviando os clientes circulares, né? Várias circulares vocês estão recebendo aí. Aí a gente achou legal fazer uma apresentação também sobre isso. Mas, assim, a partir de janeiro, a gente vai pegar pontos específicos e vai tratar mais a fundo, tá? Porque o que vai impactar mesmo no bolso vai ser a partir de 2027. Quais são os benefícios aí esperados, tá? Menos complexidade, tá? Da novo modelo de tributação. Então, hoje lidamos com vários impostos, cada um com suas regras, como eu comentei. Com a reforma, isso vai se unificar. O sistema vai ficar mais fácil de entender e operar também. Vamos falar um pouquinho de mais transparências, né? As regras ficam mais claras. O empresário vai conseguir entender melhor o quanto está pagando e por que está pagando, né? Sem tanta interpretação diferente, que é o que hoje a gente tem aí no nosso sistema tributário. Vai ser um crédito mais amplo também, tá? Um aproveitamento integral de créditos. A maior parte das compras da empresa vai passar a gerar crédito, isso vai ser bom, tá? Isso simplifica o cálculo do imposto e reduz dúvida sobre o que pode e o que não pode tomar crédito, que é o que eu já venho comentando aí também. E, por fim, um modelo moderno, né? Aderente ao padrão internacional, onde muitos países desenvolvidos já têm esse sistema. É isso. Agora eu vou comentar um pouquinho
os impactos que vai acontecer com as empresas. Esse tópico, esse slide é bem importante. Vou tentar explicar de uma forma aí que o pessoal consiga entender bem. Mas, assim, tem tópicos aqui que nem eu falei, em 2026 a gente vai ter que trabalhar detalhadamente com cada um deles. Vamos lá. Formação de preços. Com o imposto sendo calculado por fora e com créditos mais amplos, as empresas elas vão precisar revisar, tá, como formar os seus preços, tanto para não perder margem, quanto também para não repassar valores de forma incorreta. Inclusive, o ano que vem, a gente vai criar aqui no escritório um departamento, tá? Um produto para a gente ajudar o cliente na formação dos preços. A questão de margem, tá? Como que o modelo muda? Alguns setores podem ter redução de carga e outros aumento. Então, vai depender de cada atividade. A gente vê por aí, pelo que a gente vem estudando, que o ramo de prestação de serviço, a carga vai aumentar. Mas é que nem eu falei, a gente vai ter que olhar cada segmento, cada atividade. Então, isso, ela vai mexer diretamente na sua margem e vai exigir uma atenção para você evitar surpresas. Questão de contratos que vocês têm com seus fornecedores, com os seus clientes, tá? Isso também vai precisar analisar, porque hoje deve ter cláusulas baseadas em impostos antigos. Com a reforma, vai ser necessário revisar essas cláusulas de reajuste, cláusulas que às vezes têm retenção de imposto e até a questão de responsabilidade tributária. Então, vai ser importante, né, revisar esses contratos aí com os seus fornecedores e clientes. A questão de compra e venda. Bem importante esse tópico aqui. Eu vou até citar um exemplo sobre isso, tá? O crédito financeiro pleno, ele muda o comportamento da compra. Despesas que antes não geravam crédito, passam a gerar crédito, o que muda decisões de negociação e análise com fornecedores. Só comentando, pessoal, então, assim, se alguém for tendo dúvidas, pode escrever no chat ou pode anotar, e aí no final a gente vai tirar as dúvidas com vocês. Voltando aí para o tópico de compras e vendas. O exemplo que eu quero comentar é o seguinte. Hoje, uma empresa do lucro real, ela compra uma mercadoria para revender, tá? E ela é tributada com o ICMS. Se ela compra, lucro real, compra de empresa do Simples Nacional, na hora que ela vai tomar esse crédito do ICM, ela não vai tomar crédito da alíquota integral, né? Da alíquota do Estado, por exemplo, 18%. Por ser do Simples, ela vai ter que tomar o crédito com uma alíquota reduzida, que é o que o fornecedor paga dentro do Simples Nacional, que às vezes gira ali 2%, 3%, 4%, que acaba tomando crédito. Então, ela acaba perdendo por comprar do Simples Nacional. Nesse modelo novo, agora com a reforma, o que vai acontecer? Uma empresa do lucro real, ela comprando do Simples Nacional, a parte do PIS e COFINS, ela também vai tomar o crédito da alíquota reduzida, que é o que o fornecedor lá do Simples paga no Simples Nacional, e também vai ser uma alíquota inferior. Então, isso é um ponto de atenção. Você que é do real, do lucro real, e compra mercadorias para revenda, né, tem as suas despesas, sendo o fornecedor do Simples Nacional, talvez ali o crédito fique inferior. Então, vai ter que tomar cuidado. Por isso que falam, né, empresas do Simples Nacional, com a reforma tributária, que vende para empresas, pode ser que ela tenha que sair do Simples e migrar para um regime do lucro presumido ou lucro real. Agora, empresa do Simples Nacional que vende diretamente para o consumidor final, aí já não vai aplicar essa situação, tá? Agora a gente vai comentar um pouquinho do fluxo de caixa, que vai também ser impactado. O momento em que a empresa toma o crédito, tá? E o momento em que ela paga o imposto, pode alterar o caixa. Essa diferença de time pode ajudar ou apertar o caixa, dependendo da operação. Então, assim, hoje a empresa que ela tem ali uma dificuldade no seu fluxo de caixa, a gente aconselha que em 2026, tá? Ela se reorganize, ela pense um pouquinho nisso, para ter um fôlego maior de caixa, porque em 2027 já começa a ter um impacto, pode ser positivo ou não. Porque na lei, ele fala do split payment, que é um sistema que separa automaticamente o imposto no momento do pagamento. O dinheiro do imposto, ele já vai direto para o governo, e só o líquido que vai ficar com a empresa. Então, a hora que você emitir a nota fiscal, já vai entrar nesse sistema, tá? Aonde, fiz a venda para o meu cliente. O imposto já vai ficar para o governo.
A hora que o cliente pagar para você, ele já vai reter, já vai descontar, né, esse imposto. Então, você vai acabar recebendo menos ali. Porque hoje, assim, eu emito a nota hoje, eu vou pagar o imposto só no dia 20 do mês que vem. Então, com esse sistema, você já vai ser descontado no momento que você efetuar a sua venda. Então, é um assunto delicado, a gente vai falar mais sobre isso também em 2026, tá? Só queria trazer também essa parte. Pessoal, o que muda na prática, tá? Um resumo aí prático para vocês. Os 4 impostos que a gente conhece, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, eles deixam de existir e dão lugar para 2 impostos, que é o CBS e o IBS. O CBS é a contribuição de bens e serviços federal, e o IBS, que é o imposto de bens e serviços voltado para o Estado e município. Tudo que é aquilo, e o crédito financeiro pleno, é tudo aquilo que a empresa compra para operar, passa a gerar o crédito integral, tá? E o terceiro ponto, o que a gente precisa iniciar aí, e que a gente já vem comentando, é ajustar os sistemas de faturamento. Esse é o primeiro passo, tá? Aí depois, em 2026, a gente vai trabalhar com a questão de quem que vocês estão comprando, tá? Conforme eu comentei, de comprar de empresa do Simples Nacional, tá? A precificação que vai também interferir, e todo o controle interno ali que vai precisar de uma adaptação. Agora a gente vai comentar aí das notas fiscais. Daqui em diante, pessoal, são temas, tá? Que o escritório, ele já veio enviando informativo para vocês, alertando dos prazos, do que precisaria ser feito. Então, eu vou só reforçar isso para vocês, que são os pontos que vai impactar agora em janeiro, e qualquer dúvida também, nosso time está à disposição para a gente ir conversando, tá? Vamos lá. Nota fiscal eletrônica, NFE, a modelo 55, a DANF, a nota fiscal de consumidor, tá? As regras até dezembro. O que a gente precisa fazer, que é esse mês, né? O novo layout das notas já tem que estar aí com os campos IBS e o campo CBS, tá? Isso aí já foi... O preenchimento, ele não é obrigatório até dezembro, tá? Mas os sistemas, eles precisam estar adaptados para testes. Empresas têm que atualizar aí o sistema, conversar com eles e olhar como que está essa informação. O ponto importante também é preparar o CST e o C-Class Trip do IBS e do CBS para evitar rejeições em 2026. Os códigos devem estar configurados, a gente tem um exemplo aqui dos campos que tem que colocar, que é o CST e o C-Class Trip. A gente já passou para vocês, via circular, o link aonde vocês podem consultar. E aí está gerando dúvidas, né? Tem que fazer isso com os produtos. Então, o nosso time fiscal, ele pode orientar vocês, fazer alguns exemplos com vocês juntos, e aí vocês vão fazendo esse cadastro. Quem não conseguir, falar assim, o escritório tem que fazer todo o cadastro. A gente não vai ter, assim, não tem braço para fazer de todos os clientes. Então, a gente precisa de um apoio. A gente explica, ensina como que faz, e aí o cliente vai fazendo. Agora, aquele que realmente não quer fazer, entra em contato, e aí a gente vai ver o que dá para fazer, te passa no orçamento, para a gente fazer toda a classificação. Vou comentar um pouquinho, agora, da nota fiscal também, dos prazos aí 2026 e 2027. O lucro real e o lucro presumido, eles têm que ter o preenchimento obrigatório dos códigos do IBS e da CBS, a partir de janeiro. O Simples Nacional, quando for emitir uma nota de devolução, tá, cujo fornecedor já destacou o IBS e CBS, aí acaba sendo obrigatório. Agora, o Simples Nacional, para as demais operações, para vendas, por exemplo, remessa, só fica obrigado em janeiro de 2027, o preenchimento dos códigos do IBS e CBS. IBS e CBS, pessoal, eles não vão entrar no cálculo da nota fiscal. Agora, em janeiro, vai ser mais a classificação no documento fiscal. É isso que a gente precisa fazer, tá? E esse preenchimento dos campos, como eu comentei, é obrigatório, tá? Mas o cálculo efetivo ainda não impacta o valor da nota fiscal nesta fase.
Um assunto importante aí também é a nota fiscal obrigatória para CNPJ, tá? Então, teve umas mudanças. Hoje, pessoal, quem vende para CNPJ vai ter que ser emitida somente a nota fiscal eletrônica modelo 55, a DANF, tá? A nota fiscal de consumidor eletrônica vai ser proibida para CNPJ. Então, vamos falar assim, um posto de gasolina, tá? Ali na hora que ele vai vender para uma empresa, ele não vai mais poder tirar a nota fiscal do consumidor, antigamente o cupom fiscal, vai ter que ser a nota ADANF. E o fim do SAT, como a gente já veio comentando, né? O SAT, ele acaba a vida dele, vamos falar assim, agora em dezembro. Então, a partir de janeiro, não pode mais emitir como SAT o cupom fiscal. Vai ter que ser a nota fiscal do consumidor eletrônica. Um ponto importante que eu queria comentar, o cupom, o CFOP. O CFOP 5929 ele não será mais permitido. Quais são as adequações que a gente gostaria de comentar para os pontos de venda? Atualize os seus sistemas de frente de caixa, tá? Entre em contato com os softwares para eles atualizar esse ponto de venda e façam testes ainda esse mês se a emissão está sendo automática da nota fiscal, a DANF, no ato de venda para CNPJ. Valide esse fluxo completo de emissão em tempo real. É importante realizar esses testes antes de janeiro, para evitar interrupções aí nas operações de vocês. Como vai mudar o sistema, né, os impostos, então eles já estão se antecipando. Não é mais o fornecedor que antecipa, agora quem vende é quem calcula, tá? E recolhe o imposto, o ICM. O que vai acontecer? Vai ter um leve aí ganho, no fluxo de caixa, porque como o ICMS deixa de ser pago antecipadamente na compra, o imposto ele só é pago quando a venda acontece. Na prática, vamos falar assim, a empresa deixa de pagar o imposto na compra e passa a pagar no momento da venda. Então, os fornecedores que destacam o ICMS-ST, a partir de janeiro já não vai mais destacar. Então, o valor total da nota que você paga para eles vai diminuir um pouco, e aí, quando você vender, você vai tributar o ICM e vai pagar lá depois. Quais são os setores afetados, tá, do fim da substituição? Essa exclusão inclui medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, bebidas alcoólicas, cervejas, vinhos, destilados e similares, os alimentos industrializados, vidros e materiais, né, os insumos para construção civil também, lâmpadas, reatores e utensílios domésticos. Então, esses vão ser os setores afetados aí por fim da ST. Então, o cliente nosso que trabalha com esses produtos, tá? Então, vai ser afetado. Eu vou passar um próximo slide que é importante para vocês aí. Adequações necessárias, tá? Primeiro ponto, é preciso atualizar o sistema novamente, pessoal. Vamos ter que estar em conjunto aí com os sistemas operacionais, tá? Que os produtos, esses produtos que eu comentei, eles passem a ser vendidos como tributados, usando o CFOP 502 e o CST do ICMS 000. Ou seja, esses itens aí deixam de ser ST e volta a recolher o ICMS próprio na venda. Se essa atualização não for feita, a nota vai sair errada. Segundo ponto, programe o sistema, tá, para assumir essa mudança automaticamente a partir de 1 de janeiro de 2026. Se algum item da lista não for ajustado, a nota pode sair com o imposto calculado errado. Então, assim, precisa fazer essa revisão agora, né? Colocando esses produtos como tributado e falar com o programador, virou o ano, vocês atualizam isso para mim. Por quê? Em 31 de dezembro, quando estiver fazendo a venda, esses produtos estão ainda como ST. Chegou dia 1 de janeiro, já tem que sair tributado no documento fiscal, ok? Terceiro ponto importante, a empresa precisa enviar, você cliente precisa enviar para a DSO a posição do seu estoque desses produtos que estejam em 31 de dezembro de 2025, tá? Isso é importante para vocês evitar o pagamento de ICMS em duplicidade. Esses produtos devem ser como tributados já a partir de 1 de janeiro. Se a empresa continuar vendendo como ST, depois dessa data, vai correr um risco aí de multa e fiscalização. Só voltando, o item 3, então é importante, né? Pegue o estoque desses produtos,
qual que é a posição que vocês vão ter lá em 31 de dezembro desses produtos que estão saindo da ST? Vocês vão fazer uma relação desses produtos e vão enviar para nós, tá? Para não sofrer uma bitributação. Pessoal, agora eu vou comentar um pouquinho da nota fiscal de serviço, tá? Para quem emite a nota fiscal de serviço aí, um slide muito importante. A partir de 1 de janeiro de 26, o emissor de nota, né, emissor nacional, será obrigatório o novo sistema unificado para emissão de notas fiscais de serviço. Ou seja, o sistema atual, ele vai sair, né, e vai entrar no sistema unificado do governo. Todo o país, para todo o país, para a emissão dessas notas. Todo prestador de serviço vai ter que usar esse novo emissor. O Simplis, que é o de Piracicaba, né, que quem emite já conhece, não vai aceitar notas fiscais, as emissões, a partir, né, depois dessa data. Então, quem tentar emitir lá no Simplis, não vai conseguir. O sistema simplesmente não vai liberar, tá bom? Terceiro, os links oficiais para cadastro e acesso ao novo emissor já estão disponíveis. A Desuol vem enviando aí os comunicados com os caminhos corretos e orientações, vídeos explicativos, o passo a passo. Então, é importante vocês fazerem esse cadastro agora em dezembro, tá? Os prestadores precisam fazer esse cadastro até 31 de dezembro. Quem quiser também pode emitir a nota fiscal de serviço pelo celular, porque o novo emissor, ele vai ter lá disponível um aplicativo. Então, é prático também, né? Às vezes você está ali na correria, no dia a dia, está com o celular, você vai conseguir emitir a sua nota fiscal de serviço, que antes era só pelo computador. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho da distribuição de lucros aí, tá? Que também muda a partir de 2026. Existe um limite, tá, de isenção de 50 mil por mês por sócio. Ou seja, distribuição de lucros até 50 mil por mês para cada sócio continua isento, sem imposto na fonte. Se a distribuição ultrapassar esse valor, o excedente, né, passando esse valor, vai ter uma retenção de 10% de IR sobre o valor total. Então eu distribuo 49 mil, até 50, né? Não vai ter imposto. Vou fazer uma distribuição de lucro num mês, um único sócio, 60 mil reais. Vai pagar 10% sobre os 60 mil, não sobre os 10, tá? Essa regra vale individualmente para cada sócio, não é por empresa, é por pessoa. E um ponto importante, para quem tem retiradas maiores, ou quem faz, assim, é um ponto importante para quem tem retiradas maiores, tá? E quem tem lucros acumulados ali no balanço. Tem uma regra aí da distribuição de lucro de transição, que eu vou querer comentar com vocês aí, que é até 2025. Lucros apurados, né, até 2025, fica isento se for feita uma deliberação formal dos sócios, registrado em ata, antes do fim do ano, tá? Então, quem tem esses lucros acumulados, né, quem tem uma distribuição maior que esse valor, a gente consegue aí formalizar uma ata até 31 de dezembro, para conseguir que esses lucros até 2025 não sofra a retenção do imposto. Esses lucros que a gente tem disponível, ainda até esse ano, eles podem ser pagos até 2028. E a gente coloca esse cronograma na ata de vocês. Tá? Faz uma distribuição seguindo um planejamento aprovado. Aí, pessoal, é assim. Empresas podem planejar a distribuição de lucro acumulado de forma estratégica para aproveitar. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com os clientes que estão nesse cenário. Tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. A gente tem aqui a análise dos balanços, quem faz a distribuição acima ou próxima desse valor. A gente vai estar entrando em contato e conversando separadamente sobre isso. Ok? Pessoal, para concluir aí a nossa apresentação, o que eu vou comentar? Quais são os próximos passos, tá? O que a gente tem que se atentar agora, aí nesse mês de dezembro, início de janeiro? O layout das notas, com os campos IBS e CBS, tá? E preparar os códigos da situação tributária para evitar a rejeição em 2026. A nota fiscal obrigatória para a CNPJ, que é a que eu comentei. Então, a nota fiscal do consumidor, ela vai ser exclusiva para a pessoa física. Fim do SAT,
em 31 de dezembro. Pessoal, se tem alguém ainda utilizando o SAT, cupom fiscal eletrônico, precisa correr, tá? Vamos falar com o seu programador e já fazer a mudança para NFC, tá? E isso aí a Desola já vem avisando já faz um bom tempo. E também, a partir de janeiro, operações com CFOP 5929 deixa de existir. Atenção, pessoal, fim da ST, então tem que fazer a adequação do sistema para a emissão desses produtos com CFOP 5102 e CST e CMS 000. Então vejam, a gente passou aí quais são os setores que estão sendo atingidos. Vejam se são produtos que vocês trabalham e já liguem para o sistema, peguem o grupo desses setores e já façam a alteração da classificação fiscal, tá? Programando essa atualização para a partir de 1 de janeiro. Tomem cuidado, porque às vezes entram em contato com o sistema para fazer isso agora e amanhã já começa a vender como tributado. Tá errado? A partir de 1 de janeiro. Nota fiscal de serviço eletrônica, padrão nacional. Façam um cadastro esse mês aqui de dezembro. O cadastro não é complexo, é cadastro simples ali, tá? Qualquer pessoa da área administrativa consegue fazer esse cadastro, são informações ali da própria empresa. Lógico, se tiver um item ali, alguma dúvida de algum campo, entre em contato com o nosso time, dá um print ali do qual que é o item que você está tendo dificuldade, o nosso time vai orientar vocês, tá bom? E a distribuição de lucro, então, como eu comentei, né, vai passar a ser tributado acima de 50 mil por mês, a partir de janeiro. Nos próximos dias, a gente vai entrar em contato com os clientes que estão nesse cenário para ver ali a melhor estratégia a ser adotada, tá certo?